Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com a neuropsicopedagoga Vanessa Consorte. E hoje eu quero conversar com você que talvez esteja vivendo uma situação que gera muita preocupação. Seu filho está na escola, já passou por alguns anos de escolarização, mas ainda apresenta muita dificuldade para ler. E aí vem aquela pergunta: será que ele está só no tempo dele? Será que é falta de interesse? Será que ele ainda consegue aprender? Ou será que tem alguma coisa acontecendo e eu deveria procurar ajuda? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Cada criança tem seu tempo, mas até quando? Eu sempre gosto de começar dizendo uma coisa importante. Sim, cada criança tem seu ritmo. Nós não podemos esperar que todas as crianças aprendam exatamente da mesma maneira, no mesmo período e com a mesma facilidade. Mas existe uma diferença muito importante entre respeitar o ritmo da criança e simplesmente esperar que uma dificuldade persistente desapareça sozinha. Porque às vezes a criança vai avançando de ano, avançando de série, mas aquela dificuldade continua. E quando isso acontece, precisamos olhar com mais atenção. Não é para colocar um rótulo na criança, é justamente o contrário. É para entender o que está acontecendo e descobrir qual que é a melhor maneira de ajudá-la. O que é esperado durante a alfabetização? Durante o processo de alfabetização, é absolutamente esperado que a criança cometa erros. Ela pode trocar algumas letras, inverter letras, escrever algumas palavras de maneira diferente da convencional, ter dificuldade com determinadas estruturas. Tudo isso precisa ser analisado conforme a idade, o ano de escolaridade e principalmente o processo que aquela criança está vivendo naquele momento. O problema não é um erro isolado. O que chama a nossa atenção é quando determinadas dificuldades permanecem e são muito intensas ou intervêm de maneira significativa na aprendizagem. Então, mas quais são os sinais de alerta? Então, quais sinais de alertas podem indicar que precisamos investigar melhor? Uma criança que apresenta dificuldade para reconhecer letras, que ainda tem dificuldade para relacionar a letra ao som correspondente, que apresenta dificuldade importante para perceber e manipular o som das palavras, que ler de maneira muito lenta, com muito esforço, que faz muitas omissões, trocas ou acréscimos durante a leitura, que tem dificuldade para juntar os sons e formar uma palavra, ou que, mesmo conseguindo decodificar algumas palavras, apresenta muita dificuldade para compreender aquilo que acabou de ler. Esses sinais, principalmente quando são persistentes e aparecem em conjunto, merecem atenção. Mas ele é inteligente. E aqui eu quero falar uma frase que eu escuto bastante aqui no consultório. Ah, mas ele é muito inteligente. Sim, uma coisa não exclui a outra. Uma criança pode ser muito inteligente, criativa, comunicativa, curiosa, ter excelente memória para determinados assuntos e ainda assim apresentar uma dificuldade específica no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso dizer simplesmente ele não aprende porque não presta atenção ou ele não aprende porque não quer, pode ser muito injusto com essa criança. Antes de concluir isso, precisamos entender o que está por trás daquela dificuldade. Não é preguiça. Outra coisa que precisamos tomar muito cuidado é com o famoso ele é preguiçoso. Imagine uma criança que passa o dia inteiro ouvindo que é preguiçosa, que não presta atenção, que não se esforça, quando na verdade ele está tentando realizar uma atividade que exige muito dela, um esforço muito maior do que aquela que conseguimos enxergar. Com o tempo, ela pode começar a evitar leitura, pode dizer que não gosta de ler, pode se frustrar,
pode chorar diante de uma atividade. E aí o adulto olha para esse comportamento e pensa: está vendo? Ele não quer. Mas a verdade é que aquele comportamento é consequência da própria dificuldade que ele está vivendo. Por isso, antes de julgar o comportamento, precisamos investigar a causa. Então é dislexia? E aqui entra outra questão muito importante. Quando uma criança apresenta dificuldade persistente na leitura, algumas pessoas rapidamente pensam que é dislexia. Mas não podemos fazer esse caminho de forma tão simples. Uma dificuldade de leitura, ela pode ter diferentes causas e por isso uma avaliação precisa considerar vários aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem dessa criança. Precisamos olhar para o processo como um todo, o histórico da criança, o processo de alfabetização, o desempenho escolar, as habilidades relacionadas à leitura e escrita e outros fatores que podem estar interferindo nesse processo. A avaliação ela não deve começar pelo diagnóstico, ela deve começar por uma pergunta: o que está acontecendo com essa criança? E qual o papel da família e da escola? Eu também quero lembrar que isso não é uma responsabilidade de uma única pessoa. A escola ela tem um papel muito importante, a família também. E os profissionais que acompanham a criança também. Quando a família, escola e os profissionais conseguem conversar, compartilhar informações e observar a criança de maneira conjunta, conseguimos ter uma compreensão muito mais completa. Então, se você percebe que seu filho está enfrentando dificuldades persistentes, converse com a escola, pergunte: ele está acompanhando a turma? Quais dificuldades vocês estão observando? O que já foi feito? Como ele responde a essas atividades? Essas informações são muito importantes. Mas então, quando procurar ajuda? Não existe uma regra de que você precisa esperar a criança chegar a determinada série para então procurar ajuda. Se existe uma dificuldade que está persistindo e interferindo na aprendizagem, vale a pena investigar. A investigação não significa necessariamente que a criança terá um diagnóstico. Às vezes a criança precisa de uma única intervenção mais direcionada. Às vezes precisamos compreender melhor determinadas habilidades. Às vezes precisamos ajustar estratégias. E em alguns casos, a avaliação pode levantar uma hipótese de que precisa ser investigada também por outros profissionais. Agora eu quero deixar uma mensagem para os pais. Então, se você está vivendo essa situação em casa, eu quero te dizer uma coisa: não compare o seu filho com o filho do vizinho. Não compare o seu filho com o irmão. Não diga todo mundo consegue e você não. Porque cada criança tem uma história, cada criança é única. Mas também não ignore uma dificuldade persistente apenas porque alguém disse: uma hora ele aprende. Talvez ele aprenda, mas talvez ele precise de ajuda para conseguir chegar lá. E quanto antes entendermos que essa dificuldade está no processo, mais possibilidades teremos de oferecer estratégias adequadas. Então, para resumir, respeitar o tempo da criança não significa ignorar os sinais de dificuldade. Se a dificuldade é persistente, intensa e está interferindo na aprendizagem, precisamos olhar para essa criança com mais atenção. Não para colocar um rótulo, não para procurar culpados, mas para entender. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil pensar em como ajudar. Então, se você conhece uma mãe ou um pai que está passando exatamente por isso, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Talvez essa informação chegue justamente no momento em que ela está precisando ouvir.